Simbora estudar! Continuamos analisando aqui os poemas do vestibular UEM 2024. Esse é o último vídeo, tá, pessoal? O último vídeo aqui, tá? Chegamos ao último vídeo dos poemas. Ainda falta eu gravar, vou gravar hoje ainda também, tá? O Santo Inquérito de Dias Gomes, que eu vou colocar na sequência. Então, são os dois últimos vídeos. Aliás, eu acho que eu vou fazer mais um de poemas, tá? Comparando todos os poemas, porque são muitos poemas. Então eu vou fazer mais um vídeo comparando, tá? Esses poemas. Mas esse eu vou postar depois ainda, porque vai dar um trabalhinho para fazer aí, tá? O Santo Inquérito eu já li, então já vou fazer. Mas vamos lá. Então agora nós vamos falar de Antônio Gonçalves da Silva. Opa, mas não tem Antônio Gonçalves da Silva, mas tem Patativa do Assaré, tá? Patativa do Assaré. Patativa, né, o apelido dele, e Assaré é a cidade onde, né, o Patativa, né, o Antônio Gonçalves da Silva nasceu lá no Ceará. O Patativa do Assaré é muito conhecido por seus poemas, né, por ter essa questão da linguagem, ali a linguagem nordestina, né, essa variante, tá? Essa variante regional linguística. Mas ele também tinha, né, sonetos, tá? Ele usava também uma métrica, então ele era conhecedor, ele sabia o que ele estava fazendo, exatamente o que ele estava fazendo. O Patativa do Assaré nasceu em 1909, tá? E faleceu em 2002, se eu não me engano. Então, daí 93 anos viveu, né, um bom tempo. Tá? Muitas músicas, né, muitos poemas do Patativa do Assaré foram musicados, se transformaram em sucesso. Tá? Então, vamos lá à análise do Patativa do Assaré, esse importante, talvez o poeta regional mais importante do Brasil, né, que trabalhou melhor essa questão, tá, da variante regional linguística. Então, vamos lá. Caboclo Roceiro. Caboclo Roceiro, inclusive, foi musicada. Né? É uma música muito conhecida. Caboclo roceiro das plagas do norte, que vive sem sorte, sem terra e sem lar, a tua desdita, tristonho que canto, se escuta o teu pranto, me põe a chorar. Ninguém te oferece um feliz lenitivo, és rude cativo, não tens liberdade, a roça é teu mundo e também tua escola, teu braço é a mola que move a cidade. Então o Patativa, ele é muito direto, ele é muito objetivo. Tá? Então ele vai falar quem é esse caboclo roceiro, né? Que vive sem sorte, sem terra e sem lar. Tá? Que vive essa vida de sofrimento. Tá? Ninguém te oferece um feliz lenitivo, né? Um remédio para tudo isso. Tá? E ele fala que a roça é o mundo e a escola. Teu braço é a mola que move a cidade. Então a cidade é movida através do caboclo roceiro, né? Do que ele produz ali. De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça de enxada na mão, julgando que Deus é um pai vingativo, mas não vês o motivo da tua opressão. Então observa, né? Esse caboclo, às vezes, ele julga que Deus é um pai vingativo. Por que eu tenho essa vida tão dura aqui? Esse Deus é tão vingativo assim? Continuando. Tu pensas, amigo, que a vida que levas de dores e trevas debaixo da cruz e as crises constantes, quais sinas e espadas são penas mandadas por nosso Jesus. Tu és nesta vida o fiel penitente, um pobre inocente no banco do réu. Caboclo não guarda contigo essa crença, a tua sentença não parte do céu. Então observa, ele tira toda essa culpa, né, ali de Deus. A tua sentença não parte do céu. O mestre divino, que é sábio profundo, não faz neste mundo teu fardo infeliz. As tuas desgraças com tua desordem não nascem das ordens do eterno juiz. Então as tuas desgraças não nascem da ordem do eterno juiz, ou seja, de Deus. A lua se apaga sem ter empecilho, o sol do seu brilho jamais te negou, porém os ingratos com ódio e com guerra tomaram-te a terra que Deus te entregou. Olha aqui, os ingratos com ódio e com guerra tomaram-te a terra que Deus te entregou. Então nós temos novamente, tá, a visão de esquerda aqui, né, de tomaram a sua terra através de jagunços, através de poderosos, né, é aquela coisa ali da distribuição de terras, né, aqui seria necessário uma reforma agrária. De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça de enxada na mão, caboclo roceiro sem lar, sem abrigo, tu és meu amigo, tu és meu irmão. Tá? Então, colocando aqui a importância desse caboclo roceiro, tá? E a importância dele para a sociedade.
mas a importância também, né, que se pegue essa terra, né, que foi dada aos latifundiários e essa terra seja devolvida a esses caboclos, né, a esse pessoal realmente da agricultura familiar, esse pessoal que realmente produz comida. Vida Sertaneja, aqui é um poema bem longo, tá, em que ele vai falando, os dois poemas, os dois primeiros são muito ligados, tá? Então, observa aqui, tá? Nós temos assim algo bem constante, tá? 2, 4, 6, 8, 10. São 10 versos, tá? 10 versos em cada estrofe, e é um poema longo. É um poema de 15 estrofes. Então, vamos lá. Eu não vou ler o poema porque ele é longo, né? Mas observa as rimas aqui, ó. Sertanejo, queijo. Tá? Pobre, cobre. Roceiro, inteiro. Verão, sertão. Calejada, bronzeada. Natureza, pobreza. Nordestino, menino. Glória, vitória, brasão, irmão, água, mágoa. Então o que nós percebemos aqui? Nós temos, ó, a primeira estrofe rima com a terceira, a segunda com a quarta. Então AB, AB, CC, ó, roceiro inteiro, CC, todas as estrofes segue, tá, esse esquema, tá? AB, AB, CC, D, E, D. Então, todas vão seguir esse esquema, tá? É só vocês observarem. E ele vai falar ali que ele é o sertanejo. Perceba que lá ele coloca o sertanejo caboclo como terceira pessoa. Aqui ele coloca como primeira pessoa. Sou eu, né? Estou falando de mim. Eu sou esse, né? O eu lírico se direciona a ele mesmo. E ele fala que é esse matuto sertanejo pobre que não tem nada, que trabalha o dia inteiro, que tem as mãos calejadas. E esse cara é um cara muito simples. Observa aqui essa palavra gulora, né? Gulora. Eu não sei cantar as gulora, eu não sei cantar as glórias. Também não canto as vitórias, ou seja, não canto as vitórias. Observem a linguagem do Patativa do Assaré, tá? Ele fala que ele não sabe cantar vitórias, não sabe cantar glórias. O que ele canta então? Ele canta a vida dessa gente, essa gente sem leitura, essa gente, né, que mesmo na desventura se sente alegre e feliz, sem nada saber na terra, sem saber se existe guerra de país contra país. Contra país, né? De país contra país. Então, é essa a linguagem que ele utiliza. E ele vai falar que o que ele canta, né? De gibão e chapéu de couro. Gibão, né? Aquela peça de couro que os vaqueiros usavam, tá? Muitas vezes por baixo de um paletó também se usa um gibão, né? O gibão é uma peça muito presente ali, tá? Nos vaqueiros nordestinos. E aí ele vai falar que ele canta, né, o sertão, tá? Que ele escuta o tinido da siriema, ou seja, ele observa a natureza, tá? Ele fala, né, de gabo, de já ter visto o vaqueiro atrás do novio brabo. As coisas simples do sertão ele vai cantando, tá? Caboclo que não tem cobiça, ou seja, que não tem cobiça, riqueza nem posição, né? Tá? E ele vai continuando pro modo de ouvir os conselhos do padre da freguesia. Tem a questão da religiosidade, né? Ele fala ali na peleja dele com a família, tá? E o poema vai seguindo e também falando ali de Deus, né? A questão da religiosidade muito presente no Patativa do Assaré. E aí ele vai falar, né? Só a coisa que o matuto conhece, repare e vê, é ter que pagar tributo sem ninguém lhe socorrer. Então, aí ele começa a reclamar do governo, que vai, né? Ele paga o imposto, mas ele não vê aquilo de volta. Às vezes alegre e contente quanto é tempo de fartura. Ele diz para sua gente, nossa safra está segura. Mas de repente entristece porque imagina e conhece que os homens de posição só olham para o seu rosto para ele pagar imposto ou votar nas eleições. Então o político só está preocupado com isso, né? Com o imposto, quando ele já está eleito, e se reeleger novamente. E lá no final ele fala, né? Que aparece aquele sujeito de paletó e gravata, tá? Diz com um certo desgosto.
Ele, né, o caboclo diz com certo desgosto, ele vem cobrar imposto ou pedir para nós votar. Ou seja, é a única coisa que eles fazem ali. Fuga de Vênus. Prestem atenção que esse poema é um soneto, tá? Tem 14 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Tá? Ele foge um pouquinho ali, né? Observem que aqui ele usa uma linguagem mais formal. Tá? Fuga de Vênus. Veja a verdade que lhe conto agora, Deus com a sua grande majestade em tudo mostra prova de verdade. Não é na praça que a verdade mora. No meu sertão eu conheci outrora, lá no recanto de uma soledade, bonita jovem de uma qualidade muito mais linda do que a deusa Flora. Aquela meiga e rude camponesa era dotada da maior beleza, com simpatia de fazer sorrir. Era atraente, tão simpática e bela, que contemplar a formosura dela, Vênus não pôde, teve que fugir. Faltou uma vírgula aqui, tá? E tem essa vírgula no poema, tá? Vênus não pôde, vírgula, teve que fugir. Então percebam que é um soneto. Acima são A, B, B, A. Tá? A, B, B, A, C, D, E, C, C, D, E, D. Tá? C, C, D, C, D, E, D. Tá? Bem assim. Observe, né, toda a estrutura e observe também algo muito importante, tá? Que ele aqui tem o conhecimento de duas deusas, a deusa muito mais linda que a deusa Flora, então tem a questão ali do clássico também que ele retoma. E aqui a deusa Vênus, né, que fez o quê? Não pôde, né, ver aquela beleza e teve que fugir. Então observa que ele está falando de uma rude camponesa, mas de que ele está falando de toda aquela beleza dela, tá? Que ele conheceu lá no sertão. Era uma bonita jovem, de uma qualidade muito mais linda que a deusa Flora. E lá no final ele volta, né? Era atraente, tão simpática e bela, que contemplar a formosura dela, Vênus não pôde. Então Vênus, e olha a inversão aqui, né? Vênus não pôde contemplar a formosura dela, tá? Por ela ser tão simpática e bela, tá? E atraente, e teve que fugir. Então Vênus fugiu. Por isso que o poema se chama Fuga de Vênus. Olha que maravilha, né? Um poema lírico aqui do Patativa do Saré. Teia de Aranha. Teia de Aranha é um poema, né, de metalinguagem, um metapoema, um poema falando sobre o poema mesmo. A aranha, famosa artista e ao mesmo tempo tramista, vive da desgraça alheia. Tem tudo a todo momento, pois nunca falta o alimento nos fios de sua teia. Então a aranha vai tecendo ali, né? Ela é uma famosa artista e ela vai tramando, ela vive da desgraça alheia. Por quê? Porque ela monta ali a sua teia. O besouro incauto voa e finda ficando à toa naquela dura prisão. Assim a sabida aranha colhe com sua mãe a sua alimentação. Então é um poema de observação, tá? Que os parnasianos poderiam fazer, mas com muito conteúdo, como os parnasianos não faziam. Tá? Então ele observa a teia de aranha e ali vai cair um besouro, né? E o besouro fica ali preso. O pequeno animalzinho segue livre seu caminho sem conhecer da maranha. Quase involuntariamente se encontra aquele inocente na falsa rede da aranha. Parando na teia o inseto, passa uns momentos inquieto, mas não pode se livrar. Então, o besouro fica ali preso e não consegue se livrar. Preso naquele tecido, sente que está proibido o seu direito de voar. Então, naquele tecido, né? E eu já falei várias vezes, o texto também como um tecido. E aí, você está perguntando, né? O que tem a ver ali com a escrita, a teia de aranha que eu falei até agora? Tecido, né? Texto vem de tecido. Mas vamos lá para a última estrofe que ela fecha magistralmente. Os nossos analfabetos são como aqueles insetos. Então, os nossos analfabetos são como um inseto. Qual inseto? Os insetos que caem na teia de aranha. É preciso conhecimento para que eles não caiam. Com a mesma circunstância, seus direitos são negados e vivem subordinados na teia da ignorância. Então, é preciso escrever, é preciso levar tudo isso, tá? Meio que se comparando à aranha, o poeta. Tá? Mas não só o poeta, gente, aqui ele coloca também como, né, os que têm essa questão
de domínio da linguagem enrolam os que não têm. E ele fala aqui, né, que o governo, né, os direitos são negados. Então, quem nega esse direito é o próprio governo. Quanto mais ignorantes, melhor. Eles caem na teia da ignorância. Eles não têm a capacidade de entender. E o último poema aqui do Patativa do Assaré, que nós vamos analisar, que é o poema que tem um mote, né? Vários poemas têm esse mote, né? O que é o mote? O mote é um tema. Com o grito do dinheiro, a justiça não se apruma. Então percebam só mais uma coisa. Olha como a linguagem aqui é muito mais formal. Então nós temos esse Patativa do Assaré que escreve, né, como o matuto, lá como o caboclo fala, e nós temos um outro aqui, tá? Próprio Patativa do Assaré, com uma linguagem muito mais formal. Então o mote, ele é um tema, e é colocado esse mote, né, que geralmente é uma frase: com o grito do dinheiro a justiça não se apruma. Então, e aí ele vai colocar as glosas. Que são as glosas? Tá? Glosa é a explicação. Ante o seu brado guerreiro, a honra desaparece, a razão empalidece com o grito do dinheiro. Tá? Então, com o grito do dinheiro, tudo isso some, né? A honra desaparece, a razão empalidece. O sujeito interesseiro que com ele se acostuma, de qualquer forma se arruma, desconhece o próprio pai, pois onde dinheiro vai, a justiça não se apruma. Então, o sujeito interesseiro que com ele se acostuma, com ele quem com o dinheiro, de qualquer forma se apruma. Tá? Então, a ambição ali, o dinheiro, como o dinheiro fala na nossa sociedade. E aí, o que ele faz, né? Quem tem dinheiro? Movimenta o mundo inteiro. Né? Desculpa. O que o dinheiro faz, né? Movimenta o mundo inteiro. Este metal cobiçado fica tudo alvoroçado com o grito do dinheiro, onde ele forma um berreiro, não respeita coisa alguma. Grita, guincha, berra, espuma, derruba a lei do conceito. Pobre ali não tem direito, a justiça não se apruma. Então, onde tem dinheiro, pobre não tem direito. Né? O dinheiro fala mais alto e o dinheiro compra a justiça. É isso que o Patativa do Assaré está dizendo aqui para nós, né? Que nós pobres não temos direitos de justiça, a justiça é negada aos pobres, quanto mais pobres, mais negada ainda. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Então, esse aqui é o último vídeo dos poemas, mas eu vou, né, de cada um, mas eu vou fazer um vídeo em breve analisando, comparando todos, tá? Para vocês terem uma noção geral, porque são muitos poemas, tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!